A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12, a penúltima lição das lições bíblicas jovens, que tem como título A Liderança de Paulo, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando a liderança na Igreja de Cristo. E hoje estaremos comentando a penúltima lição deste trimestre, estudando a liderança de Paulo. Como o irmão bem sabe, esse trimestre o tema é a liderança de alguns personagens bíblicos, e nós estudamos ao longo deste trimestre alguns, e hoje estamos falando do penúltimo, para na aula que vem falarmos sobre o último, e não poderíamos encerrar nenhum autor encerrar com o exemplo maior, com o modelo de liderança que é Cristo. Por isso, nós já até adiantamos o tema da próxima lição, vai ser a liderança de Cristo, o modelo da liderança de Cristo. Mas hoje nós estaremos estudando a liderança de Paulo. O autor vai começar falando sobre o caráter ministerial de Paulo, mostrando quando tudo teve início. Os irmãos conhecem um pouco da biografia do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, era um homem que estava achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estava trabalhando contra a obra de Deus. E existem muitas pessoas hoje que acham que está dando uma forcinha para Deus, que está ajudando a Deus, mas na verdade está remando contra a vontade de Deus, está fazendo tudo contrário da vontade de Deus. Era o que o apóstolo Paulo fazia. Por que ele fazia? Ele era um judeu, um fariseu. Era um praticante da religião dentro do judaísmo. Ele achava que estava fazendo coisa boa para Deus, que estava agradando a Deus, mas na verdade ele estava indo de encontro à vontade de Deus. E nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos a convenção do apóstolo Paulo, quando ele está indo a caminho de uma cidade, no caminho de Damasco. O que é que acontece? O Senhor marca o encontro com ele, porque Deus, meu irmão, é Deus ainda que marca encontro com o pecador, com o desviado, com aquele que não quer nada com a sua obra. A igreja, quando ora para Deus marcar encontro, Deus é Deus que marca encontro e traz as pessoas para mostrar que Ele é Deus, para Ele confundir os sábios, os intelectuais, os pensadores deste mundo. Aquele que você acha que nunca estaria dentro de uma igreja professando a Cristo, anunciando a Cristo, Deus vai lá e traz ele. Foi assim que Deus fez na vida de Paulo. Era um perseguidor dos cristãos. Colocava em cadeias homens, mulheres, crianças. Consentiu com a morte de Estevão. Mas foi com ele que Deus marcou o encontro. E quando Deus marca o encontro com ele, ele fica abismado e pergunta: quem és, Senhor? E Jesus fala para ele que eu sou aquele a quem tu persegues. Porque tem gente que persegue crente, tem gente que quer fazer o mal a crente, achando que no crente. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você, que esses tais estão perseguindo a Cristo, porque a obra que eu faço, a obra que você faz, a obra que a igreja faz, não é minha, mas ela tem o dono, e o dono é Cristo. Quem é o dono da obra? É Cristo. Nós somos apenas servos. E como servos devemos fazer a vontade daquele que nos chamou, e quem nos chamou foi Cristo. E Paulo entende e compreende, porque naquele momento o seu coração se volta para Deus, porque ele entende, porque ele vê a Cristo. Ele fala isso em Coríntios, que fala que Cristo, depois que ressuscitou, apareceu a quase 500 irmãos. Apareceu aos 12 e por fim apareceu a ele, ou seja, Cristo apareceu para ele, o Cristo ressurreto marca encontro com Paulo para transformar a sua vida, e dali começa o início de tudo, e a partir daquele momento ele se converte a Cristo. Mas ele vai passar por um treinamento. E que treinamento é esse? Ele vai se afastar um pouco daquele fuzuê, como nós falamos na nossa linguagem popular. Ele não ingressa diretamente para a obra.
Ele vai para as bandas da Arábia e passa ali 3 anos. Alguns sugerem que ele foi passar 3 anos naquele deserto para meditar, para remoer o encontro que Cristo teve com ele, porque ele tinha uma verdade. E agora ele foi confrontado com a sua verdade, que não era verdade, ele estava enganado, fazendo a obra de Deus, achando que estava fazendo para Deus, mas na verdade estava contra Deus. Este é o perigo do religioso. O religioso ele acha que está fazendo alguma coisa para Deus, quando na verdade ele está fazendo contra Deus. E Paulo entende disso e passa 3 anos na Arábia. Certamente estudando, reformulando toda a sua teologia, daquilo que ele tinha aprendido dentro do judaísmo, e agora compreendendo como é que pode que o Messias veio e foi morto e ressuscitou, porque eu vi ele ressuscitado e ele é o Messias. Não era o Messias que nós estávamos esperando, o Messias que viesse para guerrear, para nos livrar do jugo romano, mas para libertar-nos, se fazer rei sobre Jerusalém, governar Israel. Mas ele aprende, meu irmão, porque o próprio Cristo falou que o meu reino não é deste mundo. Cristo deixou bem claro. E o apóstolo Paulo passa por esse treinamento. Ele não vai logo pregar, cantar, fazer a obra de imediato. Não, ele vai, meu irmão, primeiro passar por um treinamento. Primeiro a pessoa tem que se converter a Cristo, sim, se converter. E a partir daquele momento ele é uma criança. Por isso a Bíblia nos fala que quando Cristo fala a Nicodemos, é necessário nascer de novo. É essa figura que Cristo nos dá. Que o homem, quando aceita Cristo, ele nasceu de novo. Ele é um bebezinho, tem que ser criado nas coisas ainda ali superficiais, para depois ir começar a ingerir. Na verdade, começar a ingerir as coisas sólidas, porque ele está no leite espiritual, aprendendo quem é Cristo, quem é Deus, qual é o plano de Deus para a humanidade através de Cristo, o projeto de salvação, da justificação, da santificação. Ele tem que entender em quem ele tem crido para depois ele começar a fazer discípulos, porque é assim que acontece. Eu tenho que saber a quem eu estou falando e anunciando, eu tenho que ter a certeza da salvação em Cristo primeiro na minha vida, para depois eu poder anunciar para os outros. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo fez. Passa por um treinamento, não cai logo direto dentro da obra. Estava fazendo a obra, estava, mas tudo tem o seu tempo certo. Passou pelo treinamento, ficou um pouco em uma parte meditando, aprendendo até voltar para Jerusalém para aprender junto com os discípulos, porque esse é o princípio de autoridade que nos deixa a vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem grande dentro do judaísmo. Possivelmente seria um dos sumos sacerdotes dentre os fariseus. Teve os melhores professores, foi um dos melhores alunos de Gamaliel. Mas quando se converte a Cristo, nasce de novo. O status que ele tinha lá no mundo, lá na sua religiosidade, dentro do cristianismo, meu irmão, não tem isso. Porque isso que acontece nos dias de hoje, só basta um famoso aceitar Cristo hoje, amanhã ele é pastor. Amanhã ela é pastora. E no reino de Deus não se mistura com as coisas do mundo. Nascer de novo é começar do zero. É uma criança, é um bebezinho. Tem que aprender os fundamentos da fé. Tem que aprender quem é Cristo. É isso, meu irmão. E Paulo entende que a autoridade que ele tinha antes era lá dentro do judaísmo, era lá na sua religiosidade. As pessoas têm que entender isso. O reino de Deus, quando Cristo chama o homem para servi-lo, é para ser servo.
É para ser servo. Cristo chama os homens para servi-lo, para ser seu discípulo. O reino de Deus não precisa de voluntários. O reino de Deus precisa de discípulos. Voluntário, meu irmão, ele faz a obra para alguém, mas não para Cristo. Ele faz algo para alguém para ser visto, porque alguém lhe incumbiu de fazer aquela tarefa, porque o voluntário ele faz tarefas. Mas o discípulo, ele faz a obra de Deus, sem buscar reconhecimento do homem, sem buscar aplausos e sem buscar, meu irmão, status perante os outros, mas ele busca unicamente fazer a vontade de Deus. E Paulo aprendeu claramente esse princípio de autoridade, porque ele estava debaixo de uma autoridade. Quando ele sai da Arábia e vem para Jerusalém, ele vai procurar os discípulos para aprender, para ouvir. Por isso ele fala que ele procurou a Pedro para ouvir as histórias, ou seja, os ensinamentos, as coisas que aconteceu, porque Pedro andou com Cristo assim como os outros discípulos, mas ele não andou, ele não conhecia Cristo, o Cristo que andou, aquele que conheceu a Cristo apenas ressurreto, já glorificado, mas os apóstolos andaram com Cristo, ouviram Cristo, e Paulo não. E Paulo entendia que ele foi chamado depois. Tinha outro antes dele, por isso ele diz, eu sou o mínimo entre os apóstolos, porque fui chamado depois. Não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele entendia que estava debaixo de uma autoridade. Este é um princípio que todo líder deve saber, Ele sempre está debaixo de uma autoridade a quem ele cabe responder, a quem lhe cabe prestar contas. E Paulo entende sobre isso. O segundo tópico vai falar sobre a liderança de Paulo. Ele tinha uma liderança íntegra. O que é uma liderança íntegra? Porque Paulo, quando começa seu ministério, ele é muito atacado. E dentro desse aspecto, meus amados irmãos, da liderança íntegra do apóstolo Paulo, nessa liderança íntegra, que ele estava defendendo seu apostolado, quando ele começa seu ministério, ele é muito atacado, por isso ele defende justamente o seu apostolado, porque as pessoas tentavam descredibilizar toda aquela obra que Deus tinha chamado ele. Ele agora já tinha implantado igreja, como a igreja de Coríntios, mas tinha pessoas se levantando. O líder tem que estar ciente sempre disso. Meu irmão, sempre vai levantar pessoas contrárias à liderança. Sempre vai levantar pessoas que estão insatisfeitas com a liderança. E muitas vezes sem motivo, porque às vezes existem as causas com motivo, mas no caso do apóstolo Paulo era sem motivo. Então o apóstolo Paulo, quando está exercendo o seu ministério, ele tem essa liderança íntegra. Por quê? Porque ele era o mesmo quando escrevia a carta e quando estava presente. Ele defende seu apostolado diante dos coríntios para mostrar justamente isso, que ele tinha enfrentado os sofrimentos por amor ao Evangelho. Por isso ele sofreu o que sofreu. Isso ele relata aos coríntios. O autor também vai falar sobre essa liderança conduzida por Deus, porque teve uma vez, isso está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 7, e também no livro de Atos, capítulo 16, 9, mostrando que Paulo quer expandir o alcance do Evangelho. E na sua mente vem, eu vou partir para a Ásia, para levar o Evangelho, para pregar aquelas pessoas ainda que não foram alcançadas pelo Evangelho. E o Espírito de Deus diz para ele, não vai, ou seja, o Espírito de Deus impede que Paulo parta para a Ásia. O Espírito de Deus não permite, e ele entende que não era vontade de Deus fazer aquilo. Meu irmão, a obra estava prosperando. Onde Paulo passava, coisas aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertadas, pessoas se convertiam a Cristo. E agora ele diz, eu vou para a Ásia, vou para outro continente, eu vou pregar a palavra e alcançar muito mais pessoas. E Deus diz, não é este o momento. E ele entende, compreende, porque bom é ser guiado por Deus, bom é ser conduzido por Deus. Mas quando ele tem uma visão, aparece um homem,
lá da Macedônia e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entende que a voz de Deus para ele não era para ele ir para a Ásia, mas era para ele ir para a Macedônia. E o que é que ele faz? Ouve a voz do Espírito Santo, ouve a voz de Deus e parte para a Macedônia para fazer a obra. Paulo mesmo, a preocupação dele era fazer a obra. Ele intentava ir para um lugar, Deus dizia: não, não é aí. Como ele quis ir para a Ásia, quando depois ele quis ir para a Bitínia, o Espírito Santo também não permite, ou seja, ele ia, intentava ir, Deus dizia: não é por aqui, é por aqui. Ele era guiado por Deus, aonde Deus o enviava, ele ia, porque ele entendia, porque Deus vai na frente. E o bom é ser liderado por Deus, é entender e ser guiado por Deus, porque quando você vai, você tem a certeza que Deus já está indo na sua frente, preparando os caminhos, abrindo as portas e fazendo com que as coisas aconteçam, porque o bom é ser guiado por Deus. E por isso ele tinha uma liderança confiável. Com a liderança confiável, aqueles que ele estabelecia à frente às igrejas eram pessoas que ele confiava e as pessoas confiavam nele. Por isso os coríntios, as pessoas que tinham confiança nele, quando estava acontecendo coisa errada na igreja, escrevia carta para ele dar o conselho, para ele dar o veredito, para ele dar a posição dele, porque procuravam ele porque confiavam nele. Bom é ser um líder de confiança e que as pessoas possam recorrer a ele. E era isso que acontecia na vida do apóstolo Paulo. As pessoas recorriam ao apóstolo Paulo porque sabia que tinha confiança. Era um homem íntegro, era um homem que tinha confiança, era um homem que era guiado por Deus. E quando o líder tem todas essas características, o liderado, meu irmão, quando está passando por dificuldade, enfrentando problemas em sua vida, está com dificuldade, inclusive dentro da igreja, ele vai procurar o líder. Como fazia com o apóstolo Paulo, ia procurar Paulo que tem a resposta, porque ele é homem de Deus, ele é íntegro. E a honra é de Deus, mas a nossa confiança também está em Deus, mas nós temos um líder, e o nosso líder é o apóstolo Paulo, então nós devemos ir a ele para ver a posição dele, qual é o veredito que ele dá, qual a posição que ele toma em algumas circunstâncias, é o que ele fez. Porque ele conquistou a confiança dos seus liderados. Confiou e as pessoas queriam que ele fosse lá mesmo. Por isso, em muitas cartas, quando ele escreve, eu vou ir ter convosco. E os coríntios, alguns rebeldes, apontaram até o dedo para Paulo e diz que vai vir, não vai vir nada. Porque a igreja queria estar onde o apóstolo Paulo estava. Não é à toa que quando ele ia pregar, as pessoas não viam muito quanto tempo estava se passando, as pessoas queriam apenas ouvir. Que é aquele acontecimento quando aquele jovem Eutico morre e cai da janela. Ali está mostrando que o sermão se estendeu para além das horas, porque as pessoas tinham o prazer de ouvir, porque sabia que ali estava um homem de Deus. O último e terceiro tópico vai falar sobre aspectos práticos da liderança de Paulo. Paulo conhecia suas limitações. Isso nós até falamos também no início desse trimestre, quando estávamos falando nas características do líder, e Paulo é um desses líderes, assim como todos que entendiam que tinha suas limitações. Não é à toa que ele prepara pessoas. Ele entende que nem tudo ele pode fazer, ele depende também, claro, primeiramente de Deus, mas das pessoas a qual ele incube aqui na terra para fazer a vontade de Deus. E ele entendia que ele era humano, sim. Nós falamos sobre isso na lição 1 ou 2, que o líder tem que entender que ele não tem poderes sobrenaturais, ele não é um super-homem, ele é uma pessoa normal como qualquer outra, então ele tem que entender que ele tem limitações, e isso o apóstolo Paulo entendia e compreendia bem. Além disso, ele sabia de suas limitações, mas ele estava sempre disposto a se sacrificar. Não é à toa que ele fez o que fez, a semelhança de Cristo, ou seja, ele reconhece, meu irmão, as coisas que os líderes cristãos têm o direito. E dentre esses direitos, que Paulo não tira isso do líder, é de receber o seu salário, se ele trabalha unicamente para a obra. Por isso a Bíblia nos fala que digno é o trabalhador de seu salário. Se ele vive do evangelho, é porque ele trabalha unicamente para o evangelho. Mas
Paulo, ele abre mão dessa prerrogativa que era direito dele, que cabia a ele como líder, como um apóstolo de Cristo. Ele abre mão desse direito para se sacrificar, para viver do seu próprio trabalho. Ou seja, o trabalho agora era dobrado. Por quê? Porque ele entendia que ele era o menor de todos. E muitos talvez até pudessem rechaçar. E Paulo disse, não, para vocês não falar mal, para vocês dizer que eu estou ganhando dinheiro em cima de vocês, eu não quero nada de vocês. Eu vou ficar no meu trabalho, eu vou me sacrificar mais que os outros, para que Cristo seja glorificado na minha vida. E ele abre mão daquele direito que lhe cabia e não recebe. Ou seja, ele estava disposto a se sacrificar. O líder tem que entender isso, que está disposto a se sacrificar, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É o exemplo que Cristo deixa. Isso nós vamos falar na aula que vem. E o último subtópico fala sobre Paulo tinha responsabilidade. E qual a responsabilidade que ele tinha? Que estava fazendo a obra de Deus. E ele entendia que a obra era de Deus, o chamado era de Deus, a vocação era de Deus. E quando Deus chama, ele se responsabiliza e coloca pessoas que tinham responsabilidade. E o apóstolo Paulo tinha essa responsabilidade, por isso ele falava de si mesmo que ele era devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele entendia que para pagar sua dívida, ele tinha que anunciar o evangelho e conquistar pessoas para o reino de Cristo. Então assim, meus irmãos, nós encerramos o nosso comentário da lição de número 12, falando sobre a liderança de Paulo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.